Bem-vindos ao nosso Pode Sim número 20. Hoje teremos um programa muito especial. Estamos concluindo a nossa série de 5 programas sobre a Ivone do Amaral Pereira e, em particular, a obra Memórias de um Suicida. Hoje temos uma entrevista com a Tilce, amiga de Ivone Pereira, que mora em Santa Catarina. Nós estamos aqui falando de Fortaleza, então foi uma entrevista gravada por Skype, onde ela vai nos contar vários aspectos interessantíssimos da vida dessa grande médium. Na entrevista ela vai falar sobre a postura de vida como pessoa da Ivone, dos desafios que ela trouxe para a última encarnação, tendo sido suicida, os desafios da família e certamente a solidão que ela enfrentou para cumprir sua missão. Vai falar também coisas muito interessantes, do encontro de Ivone Pereira, um encontro rápido, mas revelador, com Getúlio Vargas, um dos nossos famosos presidentes da República. E também vai falar de 3 obras que a Ivone Pereira falou para ela que deixou com a Federação Espírita Brasileira para ser publicado no futuro. É uma entrevista muito interessante, eu peço que vocês tenham muita atenção ao ouvir. No meu ponto de vista, modesto ponto de vista, uma entrevista histórica, que vale a pena ser ouvida com muito carinho. Antes de começar a entrevista, eu quero agradecer a todos vocês, amigos e amigas, que têm se tornado assinantes do nosso blog. Isso nos dá muita alegria, muito incentivo. Também agradecer àqueles que têm nos enviado e-mail, perguntado como ajudar. Em breve nós publicaremos alguns vídeos e um manual falando dos projetos, dos trabalhos do Grupo Marcos, para que cada um que esteja com tempo, com disposição, possa nos ajudar. A princípio, eu já adianto, nós não trabalhamos com doação financeira, mas queremos sim a dedicação de cada um na área que cada um tem para oferecer, seja com contribuição escrevendo, psicografando, ajudando a fazer esses programas na parte de edição, editoração de livros. Tem muito trabalho para todo mundo, na revisão de textos e etc, etc. Em breve esse material vai estar no nosso blog à disposição de todos que queiram conhecer melhor e ver se podem contribuir. Me despeço nesse momento, deixo vocês com a entrevista e volto no final para a nossa segunda parte. Um grande abraço a todos. Se você tivesse que definir a Ivone Pereira em 3 palavras, como é que você definiria a sua amiga? Amor, firmeza e dignidade de luta. Concordo 100%. Não conheci, mas por tudo que eu conheci dela, lendo, eu realmente concordo. Eu acredito que, graças a isso, ela deixou pra gente uma obra maravilhosa e um exemplo maravilhoso, Me explica uma coisa. Como é que você conheceu Ivone do Amaral Pereira? Como eu disse a você, desde criança eu quis conhecer, Mas eu fui conhecê-la realmente lá na Federação Espírita, junto com a nossa mocidade. Federação Espírita do Rio de Janeiro. E na época era no Rio de Janeiro. Mas você queria conhecê-la desde criança? Eu pensava nela desde criança. Porque a minha mãe, como eu te disse, a minha mãe sempre dizia que ela tinha sido grande amiga do meu pai e companheira de trabalhos no Grêmio Espírita de Beneficência. Isso no Rio. Só que meu pai... Não, em Barra do Piraí. Na Barra do Piraí, certo. Só que ele faleceu aos 39 anos e ela já não estava morando mais lá. A nossa mocidade, o nosso centro de Volta Redonda, foi convidado para ir à FEB. E lá eu pude conhecer pessoalmente a Ivone. Ela já com mais idade e eu ainda pelos 30 anos. Qual foi a sua impressão quando você encontrou pela primeira vez a Ivone Pereira? Um reencontro. Que maravilha. Como é que era o jeito dela?
Nossa, ela ficou muito feliz, nós ficamos muito felizes de nos conhecermos. Veja bem, se o nosso grupo foi convidado para assistir a uma reunião mediúnica do Grupo Ismael, era uma oportunidade raríssima. Ah, vocês foram assistir uma reunião mediúnica agora. Mas eu não assisti. Que pena. Não, eu não assisti. Nós ficamos tão encantadas uma com a outra que nós ficamos, nem ela foi. Nós ficamos numa sala sozinhas. Agora vai ter que contar o que é que vocês conversaram. Mas agora eu não me lembro de tudo. Tá, mas ela me falou do meu pai, ela me falou do tempo dela de Barra do Piraí, mas eu não me recordo, já faz tanto tempo isso. Ela realmente faz críticas à postura de condução das reuniões mediúnicas, né? No sentido de que as pessoas às vezes são doces demais, né? Excessivamente melosas. Ela comentou alguma coisa com você sobre isso? A postura dela era melosa? Nunca. Nunca. Certo. Ela era autêntica, então? Ela era autêntica, bem firme. Firme, né? Porque às vezes eu sinto falta disso hoje. Parece que você tem que ter uma doçura artificial, né? Porque tá na reunião mediúnica, ou porque tá com... E tudo que é artificial soa falso, né? Isso, exatamente. Soa falso. Então, nem doce demais, nem rigidez demais. É bom você se lembrar também que Frederico Figner, que já foi presidente da Federação Espírita, quando ele era muito rígido demais com os espíritos. E quando ele desencarnou, ele se viu sem luz. E aí os espíritos diziam para ele, mas cadê a tua luz? Era tão valente, né? Você era tão valente, cadê a tua luz? Então é algo que ele teve que aguentar. Quer dizer, o meio termo, né? Nem aquela delicadeza excessiva, né? Mas também nenhuma rudeza, né? De jeito nenhum. E sempre tem que ter muito amor, né? E dosar esse amor nas palavras. Sim, com certeza. O que é que a Ivone falava do livro Memórias de um Suicida? Ela disse o seguinte, que se nada ela tivesse escrito, uma obrigação principal ela teria, que era escrever este livro. Justamente ela tinha porque... consciência disso, né? Assim, que a encarnação dela, uma das coisas principais era esse livro, né? Porque já em 2 encarnações ela se suicidou, né? Sim. Eu digo, mas é interessante ela ter essa consciência, né? Assim, Sim, na realidade ela não teve a bênção do esquecimento total do passado, né? Ela teve fora do comum a lembrança da maior parte dos fatos e dos erros que ela cometeu. Mas isso parece que ajudou ela, né? Ajudou ela a ter paciência, ter calma, né? Mas às vezes eu achava ela um pouco até meio áspera. No meio espírita, uns gostavam dela, outros não gostavam, enquanto ela era viva. Certo. Justamente porque às vezes ela era quase rude. Em questão mediúnica, de trabalhos de centro, de direção. Então, ela só frequentava as reuniões quando essa reunião tinha firmeza doutrinária. Sim. O que não ocorre realmente com a maior parte, com grande parte das sessões mediúnicas, né? É verdade. Hoje a gente tem esse problema, né? Que ela já na época já detectava, né? Não, ela percebia tudo. Ela tinha todos os tipos de mediunidade, né? Como eu te falei um dia, ela passando numa das ruas do Rio, encontrou Getúlio. Getúlio sorriu para ela. Ela observou bem ele, bem mesmo, profundamente. Não viu um único sinal de suicídio.
Olha, que coisa interessante. E é um assunto que realmente ela entendia, né? Assim, de viver. E ela realmente conhecia os suicidas. Mas não era assim um conhecimento superficial, né? Um conhecimento profundo. Ela via com profundidade. E na hora que a gente estava conversando, né, assim, numa boa, primeiro na varanda, mais tarde nós fomos para o quarto dela, mostrou a mesa onde ela havia escrito os livros, e ela inclusive dizia que os espíritos apareciam, o espírito que ia dizer o livro levava ela para vivenciar primeiro, para que pela manhã ela voltasse e escrevesse o livro. E um dos livros que ela recebeu foi até uma tarde. E ela tinha olhado no relógio um minuto antes. Quando ela voltou, viveu todo o drama, ela percebeu que tinha se passado apenas 15 minutos do nosso tempo. Deus do céu, ele viu tudo, né? Viu a história toda do livro já. Tudo. A Ivone Pereira foi extremamente corajosa até no planejamento reencarnatório, né? Porque a família que ela reencarnou não era uma família de afinidade espiritual profunda, né? Não. O pai, você já sabe, era o antigo obsessor, era o antigo amigo e depois grande obsessor dela. E esse veio para ser o pai dela. Mas eles não tiveram uma convivência muito ruim, não. Não, eu digo o desafio, né? De você reencarnar. Um desafio. Espíritos que... E a mãe, ela não fala muito. Mas a irmã, na época que o Carlos era irmão dela, sim. Tá? A irmã viu toda aquela desgraça que ocorreu com a família dos Huguenotes, que era do marido, que era do noivo dela. Então, naquela hora, ela parou no tempo. O Carlos já era um espírito com uma certa evolução. Depois ele veio com o Charles, já com mais evolução ainda. Só que a ex-noiva, ficou eternamente parada na época dos desastres, na época das coisas ruins. Então, quando ele se libertou totalmente e que foi procurar ajudá-la, foi muito difícil. Bom, nesta vida atual foi a irmã dela, e é na casa dela que a Ivone foi morar, no Rio de Janeiro. Deus do céu, Então, até acertar os ponteiros... Tem bastante, né? Exercício. E ainda tinha essa irmã ainda tinha uma filha totalmente obsedada. Ela gritava dentro de casa, ela gritava pela rua, ela xingava as visitas da Ivone. Várias vezes ela, de longe, tentou incomodar. A Ivone dizia, essa é a risada do obsessor. Essa é a fala do obsessor dela. Ela não pôde fazer nada pela sobrinha. E o movimento em geral, o que é que ela dizia? Se o movimento estava indo num bom caminho, num caminho que não era bom? Diz ela, olha, eu não poderia frequentar todos os centros espíritas, porque eu sou muito crítica e causaria perturbação. O movimento espírita não está fácil. Entendi. Até ela desencarnar, ela não mudou de opinião, não. Certo. Fica para o futuro. Tanto que ela deixou 3 livros escritos, né? Que é para quando a Terra estivesse em melhor situação, a FEB poderia editar. Não sei como é que ficou isso. Então tem 3 livros dela não publicados ainda. 3 livros não publicados. Ela falou o assunto, pelo menos, não? Não me disse, não me adiantou nada. Diz ela que não era livro para a época de prova e expiação da Terra.
Olha que interessante, que informação interessante, né? Vamos ficar na Pois é. expectativa, né? Quem sabe aqui em algumas décadas a gente descobre. E quem sabe já não está sendo escrito, né? Porque já faz algum tempo que ela se foi. Só que eu nunca mais tive nenhuma notícia de Ivone. Certo. E nem eu sinto ela por perto. Ela me falou que estava zerando os seus débitos nessa longa vida dela, que ela estava zerando e que ela iria reencarnar para começar do zero. Então está zero em relação talvez aos erros do suicídio, imagino, desses tipos de erro. De todas as coisas que ela fez no passado. E aí, mas... Ela ia começar do zero. Feliz dela, que já pode começar do zero, né? E já é uma conquista imensa. A gente não sabe quando isso vai nos acontecer. Exatamente. Já é uma conquista imensa. Mostra a lucidez dela, né? Quer dizer, apesar de toda a obra que é grandiosa, ela nunca, né, pelo que você fala, nunca se colocou como alguém iluminada, né? Alguém que tivesse superado tudo. Não. Pelo contrário. Ela sempre nem era tão simpática assim a esse ponto, sabe? Sei. Não, ela era meio rígida e às vezes meio braba também. Ah, é? Conta uma história pra gente da banda. Às vezes meio braba também. Conta uma história aí pra gente entender como era essa valentia dela. Que às vezes quando ela começava a falar muito, eu dizia, calma, Ivone, calma, também não é assim. Eu sei que você está certa, mas eu ainda tenho esse defeito. Assim concluímos a nossa entrevista, né, com a Tilce sobre a Ivone do Amaral Pereira. Vamos passar agora para a nossa segunda etapa. Vamos abrir o Evangelho ao acaso. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. E então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem. E ele respondendo lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e ao que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: Qualquer o que disser a seu pai e a sua mãe, toda oferta que faça a Deus será aproveitada, e assim está cumprido a lei. Pois é certo que o tal não honrará o seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando diz: Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão, pois, que me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando assim as turbas, lhe disse: Ouvi e entendei bem. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isto é o que faz um homem imundo. Então, chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele, Jesus, lhes disse: Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vão cair no barranco. E respondendo Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. E Jesus lhe respondeu: Também vós outros estáis sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que faz o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20.
Façamos a nossa prece. Jesus amado, te rogamos, Senhor, teu amparo e o amparo dos bons espíritos, que nesse instante possam nos envolver, orientando-nos, ajudando-nos, preparando-nos para a etapa da comunicação psicofônica de nosso trabalho. Que a paz do Cristo envolva os vossos corações, inspirando-vos a reflexão sincera e profunda sobre esse ensino sublime. Não é, meus amigos e irmãos, a conduta externa que vos tornará espíritos bons. Não é, minhas amigas, amigos, a voz falsa e doce dos fariseus, os gestos calculados e mentirosos, o tom da voz, a forma de vestir, a imitação fria e torpe de modelos externos que vos tornará verdadeiros seguidores de Jesus de Nazaré. Não é. É a honestidade, é a franqueza, é inundar-se de verdadeira compaixão pelos que sofrem, é saber sofrer com os que mais sofrem do que nós, é saber com dignidade enfrentar a própria luta interior na sublimação das próprias energias. Irmãos, o fermento dos fariseus invade o movimento do Consolador. Cuidado com as vozes melosas e superficiais. Amai a sinceridade. Amai os vossos testemunhos. Amai o vosso Mestre. Amai o nosso Mestre. Com devoção, com abnegação sincera e discreta, com um testemunho íntimo que não precisa e não deve ser proclamado nas tribunas da vaidade espírita. Meus irmãos, o convite do Cristo é o convite da sinceridade, do testemunho, da verdade. E não poderei jamais trilhar o caminho da verdade com as capas da mentira. O convite amoroso e tranquilo de Jesus é para que, aceitando as imperfeições íntimas, as impurezas do coração, tenhamos a coragem de transformá-lo, de transmutar a água lodosa das paixões na água pura do amor celeste, através da imensa batalha, do autodescobrimento e do testemunho na vida do dia a dia. Ivone do Amaral Pereira é símbolo que tantos necessitam hoje de humanidade, de sinceridade e de verdade. Que a vida dessa amiga seja estudada, refletida e compreendida por todos aqueles que se dispõem a cumprir suas tarefas na seara mediúnica, para que não caiais na tão comum armadilha dos dias de hoje, da vaidade, do ganho indireto, da falsidade. Desejo a vocês paz e coragem, e que cada vez que as formalidades externas quiserem invadir a vossa mente e os vossos corações para criar a ilusão da falsa superioridade, entendais as palavras eternas de Jesus de Nazaré. Não é o externo que define o homem, mas o coração. Muita paz. De um amigo sincero do Grupo Marcos.